Quando a polícia falhou e a mídia não tinha respostas, usuários aleatórios da internet descobririam. Estes são 6 mistérios perturbadores resolvidos pelo 4chan. Um vídeo misterioso um dia apareceria no YouTube. Era um clipe de propaganda destinado a enviar uma mensagem. Um grupo militante sírio o havia filmado em algum lugar no fundo do Oriente Médio, no que parecia um deserto remoto. A filmagem mostrava combatentes em massa movendo-se por um campo de treinamento empoeirado, com suas armas penduradas nos ombros, lutando e exibindo suas habilidades. Não havia placas de trânsito, nem horizontes de cidades, nem marcos óbvios. Nada que entregasse onde era. Mas então ele foi parar no quadro Ipol, do 4chan. Agora, o Nipol não era exatamente conhecido por investigações sérias, mas de vez em quando, entre o lixo, o site tinha seus momentos de brilhantismo. Alguém no tópico fez uma pergunta simples: onde isso foi filmado? Era um desafio quase impossível. O vídeo oferecia quase nada para se basear, embora em poucos minutos os usuários começassem a analisar a filmagem, decompondo-a quadro a quadro. Cada pequeno detalhe, cada som ao fundo, era uma pista em potencial. No início, era apenas especulação, mas a investigação logo levaria a um lugar completamente inesperado. Eles começaram com o básico. Se conseguissem identificar uma única peça de informação única, algo que diferenciasse este local das milhares de outras paisagens desérticas da região, poderiam começar a restringir a busca. As primeiras pistas vieram do terreno. Alguns usuários compararam as colinas e encostas ao fundo com os mapas topográficos da Síria e do Iraque. Foi um processo muito lento, literalmente como procurar uma agulha num palheiro, mas ajudou a descartar áreas que não correspondiam. Mas o verdadeiro avanço veio quando alguém notou um marco fundamental escondido ao fundo. A princípio, era muito fácil de ignorar. Uma alta torre de transmissão elétrica. Não era particularmente grande, mas sua forma e tamanho exatos eram distintos o suficiente para se destacarem. Ao lado dela, o vídeo também mostrava 2 pequenos edifícios indefinidos. Se conseguissem combinar aquela torre e os 2 edifícios com um local real, então teriam a resposta. Imediatamente, os usuários abriram o Google Earth e começaram a escanear e ampliar áreas rurais ao redor da Síria. Se conseguissem encontrar a torre com os 2 edifícios correspondentes por perto, saberiam que estavam no lugar certo. E então aconteceu. Um usuário postou uma imagem de satélite de um local que correspondia quase perfeitamente à paisagem vista no vídeo. As colinas se alinhavam. Os edifícios correspondiam. Até mesmo as estradas de terra que levavam ao local eram idênticas. Tudo se encaixava. O tópico explodiu de empolgação. Eles realmente tinham acabado de encontrar? Mais usuários entraram para verificar, cruzando as imagens de satélite para confirmar que não era apenas uma coincidência. E então eles perceberam que tinham conseguido. Eles tinham acabado de identificar a localização exata de um campo de treinamento secreto no meio de uma zona de guerra. No entanto, o que aconteceu a seguir foi ainda mais chocante. Alguém no tópico sugeriu algo que levaria a situação a outro nível. Enviar as coordenadas para Ivan Sidorenko. Sidorenko era um conhecido jornalista russo baseado na Síria, e ele não era apenas um repórter. Ele construiu uma reputação por rastrear bases militantes e passar suas localizações diretamente para os militares russos, que então as atacariam por via aérea. Com o tempo, ele obteve uma linha direta com a inteligência militar, tornando-se uma figura altamente influente no conflito em andamento na Síria. Os usuários começaram a marcá-lo no Twitter, enviando mensagens com coordenadas, na esperança de que ele notasse. E então ele notou. Sidorenko agradeceu publicamente ao quadro Commander Paul, do 4chan no Twitter. Sua mensagem era clara: a informação deles havia sido recebida e tinha feito a diferença. Não muito tempo depois, um ataque aéreo atingiria a área exata. De repente, o que havia começado como um jogo de adivinhação online se transformou em algo muito maior. O campo de treinamento se foi. Surgiram relatos de um ataque bem-sucedido e, dentro do tópico, alguns usuários comemoraram,
acreditando que tinham acabado de ajudar a derrubar um reduto terrorista. Outros ficaram um pouco inquietos, como se tivessem realmente desempenhado um papel na guerra do mundo real. Ninguém sabia ao certo. A única coisa que estava clara era que um grupo aleatório de usuários anônimos da internet havia identificado uma base militar e não muito tempo depois essa base desapareceu. Hal Turner começou sua carreira como apresentador de rádio no início dos anos 2000, mas ele não era um apresentador de rádio qualquer. Seu programa era extremo. Ele dizia abertamente coisas odiosas sobre grupos de pessoas com base em raça, religião e política. Turner não escondia suas opiniões controversas. Em vez disso, ele as compartilhava orgulhosamente com milhares de ouvintes toda semana. Mas Hal não apenas falava odiosamente no rádio. Ele também mantinha um site cheio de conteúdo ainda mais extremo. Em seu site, ele postava discursos raivosos, ataques pessoais e ameaças dirigidas a figuras públicas, políticos e grupos inteiros de pessoas. Isso o tornou uma voz bastante poderosa dentro de certas comunidades online extremas. Alguns o viam como corajoso, um homem que ousava falar em voz alta o que outros apenas sussurravam. Outros, no entanto, achavam que ele era perigoso. Grupos de direitos civis o acusavam regularmente de espalhar ódio e encorajar a violência. E havia uma razão para essa preocupação. Turner não apenas dizia coisas odiosas, ele também encorajava a violência real. Por exemplo, em 2005, Turner publicou os endereços residenciais de 3 juízes federais online e sugeriu que uma bala bem colocada poderia resolver muitos problemas. Em 2006, ele foi ainda mais longe, escrevendo em seu site que se as eleições não fossem do seu jeito, ele e outros recorreriam a armas, força e violência. No entanto, por muitos anos, Turner parecia estranhamente intocável. Ele continuou transmitindo e postando online, quase como se soubesse que nunca teria problemas. Mas quem protegeria um homem que tão abertamente incitava à violência e ao ódio? Em breve, os usuários do 4chan descobririam o mistério por trás da estranha imunidade de Turner. Um segredo que ninguém esperava. Em 2006, usuários do 4chan começaram a mirar em Hal, mas não por razões inteiramente sérias. No início, eles o viam como um alvo fácil para suas piadas e pegadinhas. Eles inundaram seu programa de rádio com ligações falsas, interromperam suas transmissões e derrubaram seu site com um ataque DOS. Mas derrubar seu site não foi suficiente para os usuários do 4chan. Enquanto continuavam seus ataques online e começaram a investigar o back-end de seu site, eles notaram algo estranho. E-mails, mensagens e documentos conectados a Turner que não correspondiam exatamente à sua imagem pública. Essas pistas sugeriam um segredo que parecia quase impossível de acreditar. As mensagens mostravam Turner se comunicando diretamente com o FBI, a mesma agência governamental que ele frequentemente criticava publicamente e afirmava desprezar. Inicialmente, muitos usuários do 4chan acreditaram que esses e-mails poderiam ser falsos ou algum tipo de truque. Por que alguém conhecido por suas crenças antigovernamentais extremas trabalharia secretamente com as autoridades federais? Mas à medida que investigavam mais a fundo as mensagens, a evidência se tornou inegável. Um e-mail especialmente chocante foi enviado por Turner ao seu contato no FBI. Nele, Turner encaminhou uma ameaça de morte que alguém havia feito contra o senador americano Russ Feingold. Turner escreveu claramente: "Mais uma vez minha retórica feroz serviu para expor um possível louco." Isso significava que Turner não estava apenas compartilhando informações aleatoriamente. Ele reconhecia abertamente que seus discursos de ódio tinham um propósito oculto: provocar os ouvintes a revelarem intenções violentas. Assim que esses indivíduos se revelavam, Turner rapidamente passava seus detalhes para o FBI. Outros e-mails sugeriam que Turner não estava fazendo este trabalho de graça. Na verdade, o FBI o estava pagando por sua cooperação. Esses e-mails não apenas expuseram Hal Turner, eles expuseram o FBI também.
quando o 4chan compartilhou essas descobertas publicamente, muitas pessoas se sentiram profundamente perturbadas. Os seguidores de Turner ficaram chocados e com raiva, sentindo-se traídos por alguém em quem um dia confiaram. Outros questionaram os métodos e a ética do FBI, perguntando até que ponto era longe demais quando se tratava de deter extremistas violentos. Logo, este escândalo explodiria online, mudando para sempre a reputação de Turner e deixando muitos se perguntando se suas palavras de ódio haviam realmente causado mais mal do que bem. Enquanto isso, a grande mídia rapidamente pegou a história, com muitos questionando o julgamento da agência, criticando-os por permitir que alguém incitasse publicamente a violência, mesmo que fosse para pegar pessoas perigosas. No entanto, o escândalo não terminaria apenas online. Turner também enfrentou sérios problemas legais. Em 2009, pouco depois de seus laços com o FBI se tornarem públicos, ele foi preso por ameaçar 3 juízes federais online. Turner sugeriu que esses juízes mereciam ser mortos. E desta vez, sua defesa de que estava trabalhando para o FBI não o protegeu. Ele foi finalmente condenado e sentenciado a quase 3 anos de prisão, pois parecia que o FBI estava rapidamente tentando varrer Hal Turner para debaixo do tapete. Em 15 de abril de 2017, protestos eclodiram em Berkeley, Califórnia, entre grupos políticos opostos. O que começou como uma manifestação rapidamente se transformou em confrontos violentos, com brigas explodindo nas ruas. Os manifestantes carregavam escudos, usavam capacetes e atiravam objetos uns nos outros à medida que as tensões aumentavam. No caos, um homem mascarado vestido de preto se moveu pela multidão. Ele não estava gritando ou chamando atenção para si mesmo. Em vez disso, ele esperou pelo momento certo. Então, em um movimento súbito, ele balançou uma tranca de bicicleta de metal na cabeça de outro homem. A vítima tropeçou, sangrando pelo ferimento. O ataque foi filmado, mas a filmagem era instável e pouco clara. O agressor mascarado desapareceu rapidamente na multidão, misturando-se com os outros que usavam roupas semelhantes. Com tantas pessoas envolvidas na agitação, identificá-lo parecia quase impossível. A polícia não tinha pistas imediatas. Sem um rosto claro, sem nome conhecido e sem testemunhas capazes de identificá-lo, o agressor parecia ter escapado impune. Mas enquanto as forças da lei lutavam para encontrar respostas, os usuários do quadro Paul, do 4chan, não iam deixar passar. A investigação começou com a única peça de evidência disponível, o vídeo do ataque, quadro a quadro. Eles examinaram todos os detalhes possíveis, procurando por algo, qualquer coisa que pudesse identificar o homem mascarado. No início, nada se destacou. O agressor usava preto da cabeça aos pés, assim como dezenas de outros na multidão. Seu rosto estava quase todo coberto e não havia tatuagens ou marcas óbvias para distingui-lo. Mas então, alguém notou algo sutil: sua mochila. Ao contrário das genéricas carregadas por muitos dos manifestantes, a dele tinha um design de alça distinto. Não era muito, mas era um começo. À medida que investigavam mais a fundo, outro detalhe emergiu: a própria tranca de bicicleta. Não era apenas um objeto de conveniência, era algo que ele havia trazido deliberadamente consigo. Isso sugeria planejamento. Ele não era um espectador aleatório pego na violência. Ele era alguém que tinha vindo ao protesto esperando usá-la. Mas o verdadeiro avanço veio quando os usuários se concentraram em algo ainda menor: seus óculos. Mesmo com a máscara cobrindo a maior parte de seu rosto, seus óculos eram visíveis na filmagem. O formato da armação era distinto, e com busca suficiente, uma correspondência certamente apareceria em algum lugar online. Algumas pessoas começaram a vasculhar as redes sociais e fotos de protestos, enquanto outras procuravam em sites de universidades, convencidas de que o agressor tinha que ser um estudante ou acadêmico. Essa teoria realmente fazia sentido, já que muitos dos manifestantes mascarados tinham laços com universidades locais, e Berkeley não era estranha a professores politicamente ativos. Então, após horas de investigação, alguém encontrou uma correspondência,
Os óculos, o formato do rosto, as roupas, tudo apontava para uma pessoa. Um professor universitário chamado Eric Clanton. A conexão parecia inegável. O homem no vídeo não era apenas mais um manifestante. Ele era um acadêmico, alguém que havia lecionado para estudantes sobre ética e justiça. Mas agora que tinham o nome dele, uma pergunta permanecia: o que eles iam fazer com isso? Com todas essas evidências compiladas, os usuários do 4chan organizaram suas descobertas em um extenso post online, detalhando toda a investigação. Mas em vez de guardar a informação, eles fizeram algo que mudaria tudo para Eric. Eles a enviaram para as autoridades. Relatos começaram a circular e, em breve, as autoridades tiveram pouca escolha a não ser tomar conhecimento. 4chan tinha feito o que a polícia não conseguiu. Eles haviam identificado o agressor mascarado. Agora que seu nome estava exposto, a situação de Clanton rapidamente saiu do controle. Ele excluiu suas redes sociais, provavelmente percebendo que cada post e imagem que ele já havia carregado estava agora sendo examinado. Mas era tarde demais. Sua identidade foi exposta e a polícia estava se aproximando. Em 24 de maio de 2017, pouco mais de um mês após o ataque, a polícia prendeu Eric Clanton. A figura mascarada, antes anônima, estava agora algemada, enfrentando acusações sérias por seu papel nos protestos de Berkeley. Sua prisão virou manchete, com os meios de comunicação cobrindo o caso bizarro de um professor universitário que se tornou um manifestante violento. Mas então ficou ainda pior para Eric. O Diablo Valley College começou a se distanciar dele. Embora não tenham comentado publicamente sobre sua prisão no início, Eric não estava mais listado como instrutor em seu site, à medida que a escola enfrentava pressão para cortar os laços completamente. Enquanto isso, seus problemas legais aumentaram. Em sua primeira audiência no tribunal, os promotores revelaram que Clanton havia atacado não apenas uma pessoa, mas era suspeito de atingir vários indivíduos com sua tranca de bicicleta durante o protesto. Eles apresentaram imagens dele balançando a arma contra manifestantes desarmados, alguns dos quais sofreram ferimentos graves na cabeça. A evidência mais contundente veio da própria investigação do 4chan, que havia meticulosamente montado sua identidade usando fotos, comparações de roupas e análise de vídeo quadro a quadro. A equipe jurídica de Clanton inicialmente tentou lutar contra as acusações, mas as evidências contra ele eram esmagadoras. Em vez de arriscar uma sentença dura no julgamento, ele optou por fazer um acordo judicial. Em agosto de 2018, Clanton não contestou uma acusação de agressão leve, enquanto as acusações mais graves de agressão qualificada foram retiradas. Ele foi sentenciado a 3 anos de liberdade condicional, 120 dias de prisão e a obrigação de completar serviço comunitário. Para muitos, a sentença pareceu chocantemente leve, dada a gravidade do ataque. Mas mesmo sem uma longa pena de prisão, a carreira e a reputação de Eric estavam em ruínas. Antes um professor respeitado, ele era agora amplamente conhecido como o agressor da tranca de bicicleta. Seu nome e rosto foram estampados em artigos de notícias e mídias sociais, ligando-o permanentemente ao incidente violento. O Diablo Valley College, obviamente, nunca o recontratou, e qualquer futuro no ensino parecia muito improvável. Eric provavelmente teria escapado de seu crime, mas porque um fórum entediado da internet decidiu rastreá-lo, sua vida foi destruída. E assim termina a nossa jornada por alguns dos casos mais chocantes e surpreendentes resolvidos pelo 4chan. Essas histórias são um lembrete fascinante e, por vezes, assustador do poder que comunidades anônimas possuem na era digital, para o bem ou para o mal. Se você, assim como nós, ficou intrigado com esses mistérios, ajude nosso canal a continuar trazendo mais investigações como esta. Deixe o seu like para sabermos que você gostou do conteúdo. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que também adora desvendar os segredos mais obscuros da internet. E o mais importante, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir
E até o próximo mistério.